Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Gênesis 6, Conspiração do Gênesis 6, como sociedades secretas e descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E hoje a gente vai falar sobre o grande dilúvio. No vídeo que vem a gente fala sobre a grande ilusão, ok? Pois bem, então vamos lá, grande dilúvio. Ah, sim, antes de começar, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a divulgação desse curso Arte da Imperfeição para o crescimento pessoal e profissional. Vou deixar o link abaixo com um puta desconto. E assim, vamos por partes. Todo mundo já percebeu que eu cortei o cabelo, certo? Dei uma parada na barba, tirei 10 centímetros da minha barba e cortei o cabelo, certo? Já expliquei isso no vídeo passado, eu ia fazer isso. E agora já cortei, minha esposa já cortou, na verdade, meu cabelo. E acho que ficou bom, não ficou ruim não. Mas os meus filhos foi assim, minha filha deu nota 5 para barba, 7 para cabelo. A outra deu nota 5 para cabelo e 7 para barba. E os outros filhos meus deram 0 para barba e 0 para cabelo. Assim, o pessoal não gostou muito, o pessoal não está muito acostumado e eu também não. Mas, pessoal, muitas vezes a gente precisa ceder em coisas. Muitas vezes o caminho que a gente deseja em linha reta até um ponto não é possível. Você tem que fazer isto aqui. E o que importa é você chegar lá no ponto que você deseja. Não importa se, mas tinha espinho, mas não era assim que eu queria, mas não deu para pavimentar a estrada para chegar lá. Paciência. Mas só deu para chegar lá de bicicleta. Paciência, você vai ter que chegar no ponto, certo? Esse curso aqui é sobre isso. Se você pensa em participar de uma comunidade um dia, você vai ter que pensar em trabalhar com esse assunto aqui, filho. Imperfeição. Todo ser humano é imperfeito, a gente tem que saber trabalhar com isso. Pois bem, dito isso, já vou falar mais uma coisa. No vídeo passado eu falei que eu planejo visitar várias comunidades, por isso que eu já cortei o cabelo, tal, já deu uma arrumada, etc. Mas assim, também planejo eventualmente, vou fazer um estudo sobre comunidades, talvez, eventualmente, não tenho certeza, montar uma comunidade aqui nos Estados Unidos. Para quem estiver aqui nos Estados Unidos, não adianta pessoas do Brasil me mandarem e-mail, não vai funcionar, ok? Não vou montar no Brasil também. Metade dos meus filhos já nem falam mais português. Então assim, não dá. Infelizmente não dá, pessoal, fico triste, mas não dá. Então vai ser aqui. E assim, no primeiro momento, eu sei que tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos. No primeiro momento não é para todo mundo. Por quê? Porque sem pessoas com recurso financeiro não tem infraestrutura. E sem infraestrutura não tem comunidade, certo? Todo mundo precisa fazer o número 1, número 2, né? Todo mundo precisa se deslocar no lugar, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de energia, etc. Tal. Então assim, não dá para fazer sem recurso financeiro. Quem tiver preocupado que nem eu com os filhos e tiver recurso financeiro, mas assim, é muito recurso financeiro, não é pouquinho, é bastante. Quem tiver mais ou menos nessa linha de pensamento pode me enviar um e-mail. O meu e-mail está abaixo, ok? Eu sei que muitas pessoas vão me mandar e-mail. Afonso, mas eu também queria participar, etc. Primeiro momento eu preciso achar os patriarcas, ok? Eu preciso achar os patriarcas. Esse é o primeiro ponto que eu preciso. Ponto. Eu preciso encontrar as pessoas com recursos. Depois disso, se encontrar o número suficiente de pessoas, que é mais ou menos aí, eu acho que de 5 a 10, talvez dê para fazer. Se não der, também não tem problema. Eu vou me encaixar numa comunidade. E espero assim que as pessoas pensem no assunto também, porque o negócio é difícil demais, né? Então a gente tem que pensar nisso ou a gente perde a nossa descendência lá na frente. Então eu estou programando isso. Quem tiver interesse, tiver recurso financeiro, tá o meu e-mail abaixo aí, certo? Pois bem, Afonso, mas eu também queria, etc. Pessoal, desculpa, primeiro momento, tudo tem etapas, ok? Primeiro momento é esse. Depois as pessoas do primeiro momento decidem o segundo momento e assim sucessivamente. Né? A gente põe uma visão completa e depois as pessoas vão validando ou não as coisas. Lembrando, olha, arte da imperfeição, a gente tem que saber lidar com isso aqui, certo? O ser humano não é perfeito. Pois bem, agora, quem tiver interesse neste curso e outros cursos, tá aqui, indico vários cursos que tem aqui do canal. Esse mês de abril que está chegando, eu vou estar colocando um curso sobre ervas medicinais, certo? Que já está quase pronto, só falta gravar. Eu vou estar colocando esse curso aqui de ervas medicinais. Os outros cursos que tem em planejamento são para os outros meses. Mas vamos lá. Antes eu estava tentando colocar até 2 cursos por mês. É um curso por mês que eu garanto, tá? 2 agora vai ser difícil, porque eu estou pesquisando sobre comunidades. Mas vamos lá, continuando aqui. O grande dilúvio. Tudo sobre este livro aqui. Então vamos lá. Os Néfilins, eles controlam a história e por isso o dilúvio tem sido completamente ignorado do conhecimento comum na era moderna. Ou seja,
Na Era Moderna, todo mundo diz assim, isso é uma lenda, não sei o quê. Todos os povos antigos falam sobre esse dilúvio. Aí todo mundo diz, não, nós aqui que não sabemos nem fazer uma colher, né? Porque é uma fábrica lá na China que faz, certo? Nem uma colher consegue fazer. Diz, a gente é inteligente, nossa, a gente foi pra Lua. Ah, foi, você foi pra Lua. Sim, você fala pra pessoa. Tá vendo? Então o que acontece? Todo mundo pensa que é super inteligente. E todo mundo antigo era idiota. Basicamente é isso que as pessoas acreditam. Então na Era Moderna, tudo que deveria nos preocupar virou conto de fada na mente das pessoas, certo? Se todo mundo entendesse que esse dilúvio foi real, que isso aí foi uma situação dramática, etc. tal, eu acho que as pessoas teriam medo de profanar a Bíblia, profanar casamento, etc., como as pessoas fazem nos dias de hoje. Bom, mas tudo bem. Continuando aqui. Então assim, um dos motivos de tudo ter decaído no ponto que decaiu é por causa da falta de temor ao Criador e entender que o dilúvio foi real, que foi dramático, que sobreviveu lá basicamente uma família de todo mundo que estava na superfície da Terra, é um negócio assim, bastante complicado. Vamos lá. Então, Yahweh separou Noé no tempo precedente ao dilúvio e selecionou ele pela pureza de sua linhagem adâmica, ou seja, não estava com DNA corrompido. Além do que, ele era puro de toda a maldade, corrupção e idolatria que estavam ocorrendo na época. Além disso, também vamos analisar então a possibilidade de que uma parte dos Néfilins eles terem sobrevivido ao dilúvio. E isso aqui é uma coisa assim que abriu a minha mente para algumas coisas que eu já discuti lá no Patreon. Vamos lá. Analisaremos esses trechos em seguida. Ó. Gênesis capítulo 6, versículo 7, Gênesis capítulo 7, versículo 17, Gênesis 7, capítulo 5, versículo 5, Gênesis 7, versículos 21 a 23. Então vamos lá. Tá aqui, vou ler cada um dos trechos aqui. Então, será que foi possível durante esse dilúvio ter sobrevivido algum Néfilim? A pergunta. Olha só. E disse o Criador, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Destruiu da onde? Da face, da superfície da terra, certo? Bom, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, certo? Durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz, da superfície da terra. Pois bem, além disso, ó, veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da onde? Da terra. Assim então foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Onde pereceu? Na superfície da terra, sobre a terra. Tanto a ave como o gado, animais selvagens, todo réptil que se arrastava sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida, fôlego do espírito da vida, de vida, em suas narinas, tudo que havia na terra seca, da terra seca, morreu. Na terra onde? Seca. Pois bem, assim foram exterminadas todas as criaturas que haviam sobre a face da terra, sobre a superfície da terra. Tanto o homem como o gado, o réptil e as aves dos céus. Todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Aonde que morreu as pessoas? Vamos supor, se sobreviveu algum Néfilim, ele sobreviveu na superfície da terra? Não. Ou ele sobreviveu abaixo, ou ele sobreviveu acima. Ok? Pois bem, olha só. E o que aconteceria? Ele levanta neste livro aqui essa possibilidade. O que aconteceria se locais seguros que não estão na face da terra fossem providos pelos anjos caídos para a sua prole? O que aconteceria? E se eles proveram arcas seguras, ele colocou essa especulação, ou locais celestes seguros para eles? Olha que loucura isso aqui. Será que os anjos caídos poderiam ter provido locais celestes para os Néfilins? Talvez assim, um seleto número de refugiados rebeldes teria sobrevivido. É uma possibilidade. Olha só que interessante. Por que é uma possibilidade? Vamos lá. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Stephen Quayle. Okay? Já fiz vários vídeos sobre Stephen Quayle aqui. Ele que inclusive fala que aquele povo do bigodinho, que eu não posso falar o nome aqui, ganhou a Segunda Guerra Mundial, etc. tal. E ele não acredita em terra plana. E ele fala o seguinte, que ele não acredita em terra plana por um motivo. Na visão dele existe algo sendo feito no céu,
certo? Existe algo desse programa espacial que é muito verdadeiro, porque ele tem muitas pessoas dentro do negócio do programa espacial, e ele sabe que eles estão fazendo alguma coisa, ok? Pois bem, então o Stephen Quayle não acredita na Terra plana porque ele diz que algo está sendo feito no espaço, ok? Pois bem. E ele diz que muitas coisas da Terra plana fazem sentido, mas ele não acredita por esse motivo. Eu tenho 2 vídeos no Patreon, que é o P31 e P32, falando sobre a SpaceX, ok? Foi feito lá em agosto de 2019, os dois, 2019. Onde a gente está falando sobre a SpaceX. E a SpaceX é uma incógnita, porque você pega as filmagens do foguete da SpaceX, aí eu mostro algumas aqui, não dá nem para mostrar no YouTube porque tem direitos autorais, etc. Tal, mas você vê, ele entra numa barreira que parece que ele entrou na água. Ele simplesmente parece que ele entra na água e você vê até o lastro, como se fosse uma água passando. Isso aí tá nesses vídeos, P31, P32 lá no Patreon. O P é de Patreon, ok? Então assim, a gente discutiu sobre isso aqui. A SpaceX está fazendo alguma coisa. A questão é, por que os caras estão colocando tanto recurso para entrar na água de cima? Porque na Terra plana, todo o Patreon é baseado em Terra plana, certo? Então assim, a gente não acredita num universo gigantesco, com os planetas milhões de anos, milhares de quilômetros, milhões de quilômetros, e nada de milhões de anos-luz, nada disso. Mas a gente entende que tem um domo, a gente entende que tem água para cima, a gente entende que tem água acima do domo, a gente entende que tem plasma, e a gente entende que tem um pedaço do céu, vamos dizer assim, para cima, aonde você tem a gravidade que aponta para baixo, certo? E você tem um pedaço onde ela é neutra, e você tem um pedaço onde ela aponta para cima, porque você tem que ter uma força segurando o domo. E isso tudo está no modelo do David LaPointe, certo? Que fez um estudo maravilhoso lá, 3 horas, ele não é terraplanista, mas ele fala sobre como funciona a gravidade. Gravidade, certo? Ele coloca uma gravidade eletromagnética, ele explica isso. E aí os terraplanistas pegaram isso aí e aplicaram o modelo terra plana para explicar qual força segura o domo. Porque se você tem um domo, você tem que ter uma força segurando ele. Mas se você tem uma força apontando para baixo aqui, que está empurrando a gente para baixo, e tem uma força para cima empurrando o domo, tem um espaço que é neutro. E isso está lá no modelo David LaPointe. Pois bem, então, sim, a SpaceX está fazendo alguma coisa, ponto. Agora, a pergunta era, por que eles estão fazendo isso? E a especulação que tinha era mais ou menos o seguinte: não, as elites estão tentando encontrar algum lugar dentro tem um domo no domo para tentar se proteger da inversão do campo magnético, porque a inversão vai destruir muita coisa. E essa era a especulação. E de repente eu pego esse livro aqui e o Stephen Quayle disse: sim, eles estão investindo muito dinheiro agora na parte espacial para procurar alguma coisa no céu. Agora, veja bem, nesse livro aqui o que ele levanta a possibilidade? Será que os anjos caídos indicaram uma posição do céu, um local seguro no céu para alguns rebeldes ficarem lá? Como que eles chegaram lá? É um ponto interessante, né? Então a gente começa a entender um pouco sobre o que está acontecendo aqui com essa SpaceX. A gente começa, tipo assim, ter um vislumbre do que está acontecendo. Lá no Patreon a gente também falou, olha só, no dia 22 de dezembro de 2019, a gente estava falando sobre afugentamento, catalogação, monitoramento e controle, ou chip, antes da inversão do campo magnético. Lá atrás, muito tempo atrás, a gente já estava falando o seguinte: olha, agora vai acontecer tal fase, assim assado, porque a gente usa isso em determinados pontos, de como faz monitoramento de coisas, etc. Tal, a gente usa esse tipo de coisa aqui. E pronto, dito e feito, veio em seguida. Olha só, no vídeo P66 lá no Patreon, a gente tem controle social no fim dos tempos. O que a gente está observando agora? Vai vendo. E no P81 lá no Patreon, o vídeo P81 tem mais de 150 vídeos lá no Patreon. P81, guerra contra oxigênio. Adivinha o que está acontecendo agora? Tudo teoria da conspiração. Vai vendo. Pois bem, continuando aqui. Também soube que o pessoal que fez o estudo sobre este aqui que eu apresentei, certo? Não fui eu que fiz esse estudo aqui, simplesmente eu vi o estudo sobre o assunto e coloquei lá no Patreon, tá? As 2 pessoas que fizeram esse estudo aqui morreram, tá? Então, tipo assim, um tomou um tiro e o outro morreu de
Foi o que me falaram, não consegui confirmar, mas várias pessoas me falaram a mesma coisa lá no Patreon. O outro morreu de overdose. Tipo assim, negócio esquisito. Tudo bem, continuando aqui, pode ter sido o acaso. Tudo teoria da conspiração. Vamos lá. Então é o seguinte, o grande dilúvio, continuando aqui. Vamos primeiro então construir algumas pontes sobre esses mistérios aí. A palavra Nephilim vem da raiz hebraica Noplim, no qual o NPL do Noplim significa caídos, e o sufixo in, aqueles, ou seja, aqueles caídos. Eu estou falando o que está escrito no livro. Pois bem, ou como Josefos, o historiador Josefos, os descreveu, aqueles infames que procriaram com as filhas de Caim. Pois bem, adicionalmente, a raiz aramaica vem da palavra Néfila, ou Orion. Presta atenção nisso aqui, Orion. Ok? Sugerindo que eles estão, de alguma maneira, ligados a essa constelação de Orion. Ok? Em lendas, é dito que o anjo caído, Shemiasa ou Azazel, está aprisionado, sugerindo que a palavra Nephilim, de alguma maneira, deriva de Shemiasa, Azazel, ou seja, da sua prole. Os Néfilins eram conhecidos como os caídos, depois de seus progenitores, os anjos rebeldes, que entraram em rebelião contra Yahweh, liderados então por Rei Léo, que é o Hassatã. Pois bem, vamos a um ponto aqui. Quero deixar uma coisa clara. Tudo que eu estou falando aqui está nesse livro aqui, ok? Ponto. Eu não vou falar nome de religião aqui, ok? Não vou falar porque eu não quero entrar em conflito. Mas eu quero que as pessoas desse segmento saibam uma coisa. Presta atenção. Olha só. Os Néfilins, em termos linguísticos, o livro está linkando eles com a constelação de Orion, tá? São descendentes de anjos, ou talvez até tenham anjos caídos presos lá, em algum lugar, nessa constelação de Orion, ok? E tem uma religião que diz que está esperando o Messias, anjo, vindo da constelação de Orion. Então, só vou colocar esse ponto aqui porque quem é dessas seitas saiba o que você está esperando. Só isso. Estou falando o que está no livro. Ponto. Não estou querendo agredir ninguém. Simplesmente o seguinte. Você está esperando o Messias, que é um anjo vindo de Orion, saiba quem você está esperando. Ok, continuando aqui. Então assim, essas constelações de Orion aí, a constelação de Orion, o pessoal diz que tem a ver com as pirâmides, que um dia foram alinhadas com ela, etc. tal. No modelo da Terra plana, faz algum sentido, no sentido que a Terra de tempos em tempos, ela cresce de tamanho, certo? Então as constelações, quando há expansão, elas mudam um pouco de posição, certo? Elas perdem alinhamentos, etc. tal, porque a Terra expande. Então você tem uma Terra menor, que depois, quando acontece a inversão, ela expande, ela expande, ela expande, certo? Então ela vai ficando maior. Então, vamos dizer assim, eu não sei, isso aqui pra mim é coisas místicas, etc. tal, mas eu sei que as lendas antigas falam que as coisas estão apontadas para a constelação de Orion e não sei o que de Orion, etc. tal, e pode ter certeza que essas coisas místicas aí não vêm do Criador, porque isso não está na Bíblia, ok? Vem, adivinha de quem? Vai esperando. Continuando aqui. Em Gênesis, homens de renome vêm do hebraico Giborim. A gente já falou sobre o Giborim em vídeos passados já. Que significa, basicamente, segundo diz este livro aqui, potestade. Ou seja, aquele que manda, quem exerce domínio absoluto por força e poder. No dicionário Webster, potestade significa aquele que possui poder, ou um príncipe. Assimilando essa informação, entendemos que os Néfilins, eles eram líderes, príncipes, reis das civilizações antigas, ou seja, potestades poderosas que exerciam absoluto poder pela tirania, pois estavam apoiadas em sua própria força e tamanho, obtidas através de alterações genéticas de seus procriadores. Os anjos caídos conspiraram junto com o rei Léo, ou seja, o capeta, para criar uma raça abominável designada a ser uma praga contra a semente adâmica. Assim que os Néfilins começaram a dominar, se tornaram corruptos. Diz que eles se tornaram confiantes e orgulhosos de si mesmos, devido à sua força, e se rebelaram contra o Criador Yahweh. É recordado que Azazel e seus infames anjos caídos é que ensinaram as iniquidades aos Néfilins, os quais corromperam todo mundo pré-diluviano. Uma vez no poder, os Néfilins se tornaram líderes injustos, potestades malignas, e eram contra tudo que era bom, ou seja, a lei do Criador Yahweh. Eles eram habilidosos, como nenhum outro em guerra e violência. E isso explica o Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Okay?
O Gênesis 6, capítulo 5, a gente vai ler depois, vou deixar para depois. Mas, eu já vou adiantar para vocês assim. O que a gente vê no mundo é as pessoas adorando anjos caídos. Os caras que, tipo assim, odeiam o ser humano. Basicamente é isso. E as pessoas amam anjo caído. Ah, é maravilha. Vamos ver. Agora vamos lá. Não é muito difícil agora entender que os Néfilins, eles viam a si mesmos como deuses, entre aspas. Deuses terrenos, pois eram capazes de dominar facilmente a vida naquele tempo. E toda forma de estrutura cultural pela força. Eles escravizavam os humanos, impondo suas vontades e costumes sobre eles, que deve ter incluído então a introdução de idolatria de novos deuses. A novos deuses, adivinha quem eram os novos deuses? Vai vendo. O livro de Baruch recorda que essa raça de gigantes era habilidosa em guerra e na arte da intimidação. O que a gente está vendo hoje? Que interessante, né? A arte da intimidação. Interessante esse negócio. Você está vendo algumas autoridades intimidando as pessoas? Adivinha de quem que eram os mestres na arte da intimidação? Vai vendo. Então assim, a arte da intimidação é ensinada por quem? Azazel. Como Yahweh não escolheu este povo para si, ele reteu os verdadeiros caminhos do conhecimento e sabedoria deles. O poder dos Néfilins vinha da sua força e não da sua inteligência. Eles não eram muito assim inteligentes, era da força que vinha. A sua falta de sabedoria resultou em uma rebelião aberta contra Yahweh, levando-os ao caminho da sua própria destruição. Eles não tiveram sabedoria para salvar a si mesmos, certo? O Hungers, ele coloca aqui, afirma que essa união não natural violou a ordem natural da criação divina e a anormalidade criada foi tão chocante que foi necessário um julgamento divino no mundo todo, conhecido como dilúvio. Porém, é recordado que Yah não somente julgou e condenou esses gigantes malignos e a humanidade corrompida, ele enviou o seu ramo de oliveira até eles, Noé. Ele enviou Noé. Conforme Josefos, diz Josefos, Noé foi enviado a persuadir essas potestades do mal a mudar os seus caminhos e a honrar o verdadeiro Elohim do universo, Yahweh Tsevaot. O Alcorão recorda que Noé foi enviado como mensageiro e profeta de Yah para avisar os pré-diluvianos a adorar apenas Yahweh e que não existiam outros deuses e que deveriam se arrepender de seus caminhos malignos ou teriam que encarar o dia de sua destruição que iria chegar. Um ponto aqui, muitas pessoas falam o seguinte: Afonso, este livro aqui o cara cita o Corão muitas vezes. Esse cara cita a Bíblia, ele cita o livro de Enoque, ele cita outros tantos livros e ele cita o Corão. Eu não sei qual é o problema das pessoas com o Corão. É o seguinte, no Corão diz que Maria, Miriam, mãe do Messias e Yahusha era virgem, certo? Na Bíblia diz a mesma coisa. Tipo assim, eu vou dizer que o Alcorão está errado se isso bate com a Bíblia? Tudo que tiver em qualquer livro e for compatível com a Bíblia, eu coloco como ok, correto, ok? Então, o que ele está falando aqui? Ele citou o Corão, que pecado. Pessoal, desculpa, se tem alguma informação aqui que bate com a Bíblia e completa a nossa visão, eu concordo com ele, a gente deve pensar no assunto, certo? Então, eu não estou levando isso em conta, assim, não pode falar sobre isso e aquilo. Pessoal, desculpa. Vamos lá, eu faço a filtragem aqui, todo mundo faz a filtragem junto, certo? Olha só, a descrição da interação entre Noé e os Néfilins é rica em detalhes e intrigante em sua natureza. Hungers documentou que Yahweh esperou 120 anos enquanto Noé construía a arca e ao mesmo tempo chamava o povo ao arrependimento. Foi recordado que os pré-diluvianos viam Noé construindo a arca, escarneciam e riam da sua fé. Então ele avisou, não foi desavisado. Foi pego assim, começou uma inundação, ninguém soube. Todo mundo soube o que ia acontecer, ponto, foi avisado. Noé viveu 950 anos total. 600 anos antes do dilúvio, é recordado que ele avisou o mundo da catástrofe que estava por vir, incluindo os Néfilins. As notas do Alcorão dizem que os pré-diluvianos estavam preocupados, pois Noé argumentava tanto com eles que eles ordenaram Noé a parar as condenações e queriam trazer punição a ele. Bom, me faz sentido, certo? O que o pessoal está falando aqui no Corão. Com os Néfilins, diz que Noé foi ainda mais duro contra a conduta deles. Noé ensinava o caminho da justiça e retidão e era contra a violência, corrupção, religiões místicas, e isso não deve ter pegado bem com as potestades Néfilins, pois eles eram prisioneiros e escravos de suas próprias vontades perversas e prazeres,
e isso fez com que alimentassem mais energia de rebelião e conduta inescrupulosa. Agora, misture isso a Noé ter deixado bem claro para os Néfilins que ele não possuía nenhum conhecimento oculto, Noé não possuía nenhum conhecimento oculto, ou tesouro para tentar persuadi-los. Pode imaginar o conflito que se seguiria? Noé vai lá, fala as coisas, vocês têm que agir assim, etc, tal. Tá, mas você vai pagar alguma coisa pra gente? Não, não tem tesouro nenhum. Ah, mas você tem algum conhecimento oculto? Não, não tenho nada. Só tô passando a mensagem do Criador. Não vale a pena. O pessoal pensou. Olha só, diz que os Néfilins e os seus escravos humanos se recusaram a ouvir Noé, colocando Noé em conflito direto com a sociedade da época. Que engraçado isso, né? Conflito com a sociedade da época, interessante. Os pré-diluvianos falavam que Noé era um mero humano mortal e não um anjo, e que se Yahweh fosse mandar um mensageiro aos semideuses, entre aspas aqui, não enviaria um mero humano, mundano, enviaria um anjo. Os pré-diluvianos concluíram que Noé tinha se perdido e que tinha ficado louco, e apenas as piores pessoas da sociedade acreditariam em Noé. É dito que Noé pregava dia e noite, mas isso só fazia com que as pessoas se afastassem mais da mensagem. As sessões entre Noé e os Néfilins devem ter sido bem intensas, pois Noé ficou com medo que os Néfilins matassem ele e sua família, e essa ameaça se tornou tão aparente que Noé e sua família tiveram que fugir daquela terra para garantir a sua segurança. Quanto mais Noé pregava, mais eles se recusavam a ouvir, persistindo na sua rejeição, e mais eles cresciam em arrogância e insolência. A tensão atingiu tal ponto que eles falavam que iam matar Noé por apedrejamento se ele não parasse de falar. Ou seja, o pessoal ficou bem raivoso. Então assim, Noé foi chamado de maluco, louco, mentiroso, ele foi repreendido, ele foi escarnecido, rejeitado por pessoas violentas e descrentes, certo? E o que a gente vê nos dias de hoje? Pois bem, então é o seguinte, dá para perceber que o que estava acontecendo naquela época já começou já nos dias de hoje, certo? A questão de opressão. Vocês estão vendo alguém sendo oprimido por vender picolé na rua? Vocês estão vendo alguém ser oprimido por vender uma laranja na rua? Vocês estão vendo pessoas pobres ser oprimidas por quererem trabalhar? Vocês estão vendo alguma coisa tipo? Não, só na época de Noé acontecia isso, não é verdade? Claro. Então assim, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a grande ilusão. Vocês vão ver como estava naquela época e como está hoje. Só um nível de comparação. Uma comparaçãozinha, nada demais, ok? Vai vendo. Então assim, e para finalizar, quem tiver interesse no curso Arte da Imperfeição para o crescimento pessoal e profissional, link abaixo, lembrando. E quem tiver interesse em mais do que um curso, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos do canal durante aquele mês que você estiver lá. E nesse mês agora de abril que vai entrar, a gente vai estar com um curso, se eu não me engano, sobre ervas medicinais. Vai ser bem interessante, tá bom? Bom pessoal, por hoje é isso, a gente termina por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais.